Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia com o professor Wesley, e nosso assunto de hoje é anamorfoses. Então, se você não conhece esse tema, se você conhece, mas tem dúvidas e dificuldades, vem aqui com a gente que hoje você vai descobrir tudo sobre isso. A anamorfose, de acordo com esse texto gigantesco aí que você pode pausar o vídeo e ler à vontade se você quiser, é uma maneira de representar quantidades nos mapas usando a deformação. Então a palavra anamorfose é um híbrido que conjuga dois termos, ana, que significa sobre, e morfê, que significa forma, e pode ser interpretado como formado de novo. Logo, os países ou estados vão ser representados nos mapas, porém, o seu formato original acaba sendo transformado e redefinido com a função de representar quantidades. Tranquilão? Então, vamos em frente. Primeira coisa que você precisa ter em mente na hora de trabalhar com anamorfoses é o mapa dos continentes ou dos países ou dos estados bem definido aí na sua cabeça. Por quê? Porque para você fazer a comparação entre o original e aquilo que está sendo representado pela anamorfose, muitas vezes você não vai ter esse mapa de base. Os exercícios, as provas, os concursos, os processos seletivos te dão a anamorfose, mas não te dão o mapa de base. E aí você tem que dominar esse conhecimento. Ah, sou obrigado a decorar essa loucura? Obrigado não, mas isso vai fazer um bem danado para a sua vida geográfica. Então é importante você saber o posicionamento e o formato dos países e continentes. Tem que ter isso em mente, tranquilão? A anamorfose vai trabalhar com dois tipos de linguagem para você. Uma das formas de representação que ela vai usar é o inchaço. Então, os lugares que estão inchados, como o galo da cabeça desse pobre rapaz aqui, demonstram maiores quantidades daquilo que está sendo representado. Então, se eu estou falando de casos de Covid-19, os lugares que estão mais inchados no mapa têm mais casos de Covid-19. A segunda forma que a anamorfose usa para mostrar para você essas quantidades é murchar, deformar para menos, reduzir a forma, para demonstrar que um determinado lugar é menos representativo em relação àquela informação que está sendo trabalhada. Usamos de novo Covid-19. Lugares do mundo em que tem poucos casos de Covid-19 vão ser representados de maneira deformada, mas para menos. Vão aparecer murchinhos. Alguns lugares, muitas vezes, inclusive desaparecem do mapa. Então é isso que você precisa guardar aí na sua cabeça. Aqui é um exemplo do Brasil, representado através de uma anamorfose. Nós não sabemos que informação está sendo representada aqui, nós só estamos preocupados em entender a linguagem. Então eu tenho aqui um mapa do Brasil no formato em que vocês estão acostumados a ver, e aqui tem uma anamorfose. Reparem o seguinte, através das cores que estão aqui, na porção sul e sudeste, parte do nordeste do Brasil, você consegue identificar os estados aqui na anamorfose. Mas pode ser que muitas vezes essas cores não apareçam, pode ser que apareça apenas a deformação em si. E como é que você descobre então que lugares são esses do Brasil? Por exemplo, aqui Santa Catarina guarda alguma proporcionalidade e alguma coisa em relação à forma original do mapa aqui do lado esquerdo. Mas, por exemplo, a região norte do Brasil ficou muito deformada porque ela é pouco representativa em relação à informação que está sendo trabalhada. Vejam que o formato dos estados não se parece em nada com o formato original. Então, se você já entendeu isso, seus problemas acabaram, porque você vai ser capaz de ler qualquer anamorfose sobre qualquer assunto. Vamos em frente. Temos aqui um mapa mundi representando produção de petróleo. Uma vez que você entendeu a linguagem, não precisa ficar se preocupando com a legenda, a não ser que o exercício peça especificamente para você trabalhar com a legenda. É simplesmente mais fácil você olhar no mapa e observar
os lugares que são representativos ou não em relação ao fenômeno. Então, eu sei que a Arábia Saudita, por exemplo, é um produtor extremamente importante de petróleo porque o seu território está absolutamente inchado. E sei que o Japão não é ninguém na fila do pão, porque a produção de petróleo do Japão praticamente inexiste. Então, lugares que estão mais inchados, Venezuela, Estados Unidos, vejam que aqui no Alasca, que também pertence aos Estados Unidos, a produção de petróleo também é importante. E cadê? Cadê o continente africano? Você não reconhece o continente africano porque ele ficou absolutamente deformado. Países do continente africano que têm produção expressiva de petróleo estão aqui. São Angola, Nigéria e Argélia. Os demais praticamente não aparecem. Esse próximo mapa trabalha com dinheiros. Os lugares do mundo que tem muitos dinheiros estão inchados e os lugares do mundo que tem poucos dinheiros estão murchinhos. Agora sim, ó, agora o Japão virou alguém na fila do pão. Dá uma olhada no território dele aqui como está deformado para mais, está inchado. China também, China tem muitos dinheiros, Estados Unidos, muito dinheiro. Dei uma olhada que a Europa, de maneira geral, sofreu um inchaço bastante importante, enquanto a África sofreu um processo de murchamento. Palavra horrorosa, mas é isso aí mesmo. Então a África ficou deformada para menos, porque o PIB é pouco expressivo. E temos aqui agora um mapa sobre religião, os lugares do mundo em que os muçulmanos estão mais ou menos presentes. Dá uma olhada aqui no território da América. Cadê a América? Praticamente sumiu, porque a população muçulmana da América é pequena. Significa que ela não existe? Claro que não, ela existe, mas ela é pouco expressiva no contexto da América. Por outro lado, países da África e países da Ásia têm uma expressividade muito grande em relação aos muçulmanos e por isso eles aparecem mais inchados aqui. Repara você que praticamente não dá para reconhecer a África e nem a Ásia. E outra dica importante é que você se prenda ao posicionamento dos continentes no mundo. Como assim? Aqui comecei fazendo a explicação falando da América, e eu sei que no planisfério que eu estou acostumado a ver, o mais comum, aqui fica a América, sei que aqui fica a Europa, aqui fica a África, a Ásia e a Oceania. Então, usando um conhecimento que eu já tenho, eu passo a conseguir descobrir informações novas. Tranquilão? E chegou o momento que você mais gosta, aquele que você mais estava esperando, que é a hora do decoreba, fia. E diga lá, qual é a capital da Austrália? E se você falou Sydney, você errou, porque a capital da Austrália é Canberra. E por hoje é só, galera. Muito obrigado. Se tiver dúvida, veja o vídeo de novo. Se não tiver dúvida, veja também. E é isso aí. Um abraço. Até mais.